Agradeço ao Eurico pelo convite. É uma satisfação voltar, porque eu fui pesquisador no NEF há 10 anos. Eu fiz doutorado na PUC, fazia doutorado na PUC e teve a oportunidade de participar de um processo seletivo na FGV para ser pesquisador doutorando e atuei no CECIF. Para vocês terem uma ideia, na época, o CECIF funcionava em uma pequena sala e eu fui testemunha das discussões, dos debates iniciais com Eurico de Santos, Bernardo Api, Nelson Machado e Isaías Coelho. Então, eles debatiam muitos temas que hoje nós estamos debatendo, eles já debatiam. Por exemplo, a questão da transparência. A transparência que, na época, o CECIF era ele tinha essa preocupação muito grande com a transparência no contencioso. Eu tive a oportunidade de trabalhar no índice de transparência do contencioso administrativo, que, inclusive, melhorou muito a transparência no âmbito dos tribunais administrativos de todo o país, mas, na época, também havia uma preocupação com a transparência no sistema tributário nacional. Eurico sempre preocupado com a transparência, e ele queria dar protagonismo verdadeiramente na tributação do consumo para quem arca com ônus, ou seja, o consumidor final. E, para que isso acontecesse, sempre havia, desde aquela época, o debate da necessidade da alíquota ser por fora. Eu estou, nessa mesa, rodeado de ilustres. O doutor Décio foi uma pessoa primordial na aprovação da reforma tributária. Inclusive, ele convenceu Henrique Meirelles para que todos os estados apoiassem a reforma tributária. Faltou falar sobre isso, não? O Paulo Caliendo nem precisa falar, ele praticamente trouxe os municípios para a reforma tributária. A Alina, a musa da reforma tributária, segundo Eurico. E Tostes. Hã? Tem a Santa também. Também. Ah, tá. Verdade. E Tostes, né, que não precisa nem falar, que ele contribuiu demais, né, não só desde a época que ele foi secretário da Receita Federal e como pesquisador. Impressionante a capacidade que ele tem de todos os assuntos, inclusive até combustíveis, que é um GT que eu trabalhei, né, tanto nos estados como venho trabalhando no GT de combustíveis, e ele também tem um conhecimento profundo. Ele, Tostes, realmente é um superdotado em matéria de conhecimento. É impressionante como ele tem, além do dom da oratória, ele também tem um conhecimento profundo em todas as áreas. Enfim, trazendo mais alguns aspectos. Então, essa preocupação com a transparência, porque nós sabemos, como o nosso Décio Padilha já falou, que a tributação do ICMS é embutida, né? Ele é por dentro. Atualmente, nós temos uma alíquota de 20,5% em Pernambuco. Essa alíquota de 20,5% só do ICMS em Pernambuco corresponde a uma alíquota em torno de 26%, 25,70% e poucos. Enfim, vejam, só a alíquota do ICMS. Então, muitos criticam, a PI, ele já informou na entrevista que a alíquota estimada do IVA dual, juntando todos os tributos, vai ser em torno de 26,5%. Então, só de ICMS em Pernambuco nós temos em torno de 26%. Então, vejam que essa carga tributária com essa alíquota não é tão alta assim, pelo menos comparando com a carga tributária na tributação de consumos que nós temos nesse país. Então, eu sempre... eu até dei uma entrevista na rádio a semana passada e estavam criticando muito a carga tributária do IVA, o maior do mundo. Sim, mas qual é a carga tributária no consumo atualmente? Se juntarmos PIS, COFINS, ICMS, IPI, ou então, logicamente, no setor de serviços, poderá haver algum aumento de carga tributária. A gente não pode esquecer isso. Pode ser que haja, mas temos a não cumulatividade plena. E, como o Torja já ressaltou, quase 90% dos contribuintes são do Simples Nacional, e, nesse caso, não vai ter aumento de carga tributária para eles. Ao contrário, vai ter até diminuir, porque, como não vai ter substituição tributária, porque os contribuintes do Simples Nacional, eles recolhem, logicamente, aquele percentual sobre o faturamento, mas precisam recolher o Simples Nacional por fora. Então, se não houver, a substituição tributária por fora. Se não houver substituição tributária, então vai haver, na verdade, uma diminuição da carga tributária também para o Simples Nacional. E, logicamente, com o Simples Nacional, a maioria,
que ele já está no final da cadeia econômica, ele presta serviço ou vende mercadorias para o consumidor final, ele não precisa de gerar crédito, então não vai ter tanto aumento da carga tributária dessa para o Simples Nacional. Agora, evidentemente, se ele estiver no meio da cadeia, para ele conseguir gerar esse crédito, ele vai precisar realmente apurar o IBS e a CBS no regime normal, aí vai ter algum aumento de carga tributária. Mas eu acredito que vai ser um valor bem menor. Bem, então eu queria novamente agradecer o convite de Eurico e também homenagear Nelson Machado, porque eu fui testemunha da luta do seu Nelson Machado, de Isaías Coelho e Bernardo Api, desde o início, quando se debatiam essas questões que hoje estão falando, por exemplo, a questão do lançamento por homologação. Eurico era totalmente contrário, que absurdo, o contribuinte tem que fazer tudo, tem que apurar. Aí o fisco fica com 5 anos ainda para verificar se o contribuinte fez errado. Então, veja a mudança de paradigmas que nós teremos. Agora, praticamente uma declaração assistida, né? Uma apuração que vai ser feita pelo próprio fisco, e o contribuinte, logicamente, ele pode discordar, mas, se ele concordar, ele já aperta o botãozinho, pronto, acabou o litígio. Veja a melhoria para o nosso ambiente de negócios, porque uma das grandes preocupações da reforma tributária é justamente melhorar esse ambiente de negócio, diminuir essa complexidade. Um supermercado em Pernambuco tem mais de 70 cargas tributárias diferentes, só de ICMS. Então, toda a complexidade das contribuições PIS/COFINS, essa dificuldade de saber o que é que dá direito a crédito, qual o insumo que dá direito a crédito. A gente vai para um congresso há 20 anos, hoje em dia está se debatendo sobre o mesmo assunto. Então, há essa dificuldade. Temos o imposto sobre serviço, que é cumulativo, o ICMS, IPI e o PIS/COFINS, que são parcialmente cumulativos. Enfim, com essa não cumulatividade plena, já foi falado brilhantemente aqui por Rony, nós vamos ter uma melhoria incrível, porque nós temos muito resíduo de cumulatividade no meio da cadeia. Vocês nem imaginam, além dessa questão da dificuldade de tomar crédito, nós temos em toda a cadeia econômica, produtor, indústria, atacado, varejista, até chegar no consumidor final, a quantidade de resíduo, até porque o ISS, como eu já falei, é totalmente cumulativo, então sempre você precisa de prestação de serviço no meio da cadeia. Enfim, é uma absurda acumulatividade que nós temos no nosso sistema tributário nacional, na tributação do consumo. Mas voltando entrando no nosso tema mais específico, que Lina quem mais sabe do assunto, eu publiquei um artigo recentemente sobre, até vai sair na revista da Faculdade de Direito do Recife, um artigo sobre o impacto da reforma tributária no modelo de federalismo fiscal. E uma das perguntas que eu tinha que responder foi justamente se a emenda constitucional 132 contrariou o Pacto Federativo, a cláusula pétrea. Inclusive, muitos dos nossos tributaristas, os juristas famosos, entendem que há realmente uma contrariedade ao Pacto Federativo. Eu penso que não, absolutamente. Porque a PEC 45, a gente não pode esquecer disso, sempre previu, desde a sua concepção, a possibilidade dos entes tributantes, dos entes subnacionais, municípios e estados, estabelecerem as suas alíquotas. Muitos questionam, mas vão ser muitas alíquotas diferentes. Mas, se houvesse, por exemplo, se a proposta da PEC 110, que prevê que as alíquotas seriam estabelecidas por lei complementar, aí sim eu penso que os municípios e os estados eles não teriam realmente mais possibilidade de legislar. Por quê? A federação, Kelsen, quando analisa a federação, quando a gente vai estudar a federação, a gente pode analisar sobre vários aspectos, econômicos, políticos, sociais, jurídicos. Se a gente analisasse o ponto de vista do direito, Kelsen estabelece que a federação ela varia de acordo com o grau de poder legiferante. Então, a partir do momento que se tira totalmente a possibilidade de municípios e estados legislarem, aí realmente você está saindo, aí poderia estar quebrando o Pacto Federativo. Mas, na medida em que houve a manutenção dos estados e municípios estabelecerem as suas alíquotas, bem como a União, então, na minha opinião, não há quebra de Pacto Federativo algum. Senão, mas os estados não vão poder mais conceder benefícios fiscais. O doutor Décio lembrou muito bem. Realmente, nós temos a Fiat em Pernambuco,
que fabrica automóveis de última geração. Mas para que ela fosse para lá, houve um leilão, aquela guerra fiscal. Eles têm um crédito presumido de 95%. De cada R$100, eles só pagam R$5 de ICMS. Então, esse problema da alocação de recursos, muitas vezes em regiões que não são apropriadas para aquela atividade empresarial, é justamente o que vem combater o princípio da neutralidade, que desde a época que o doutor Nelson Machado, Isaías Coelho, Eurico de Sante e Bernardo P. falavam sobre isso há 10 anos. Então, eu fui testemunha disso, fico muito feliz, porque eu estava lá na mesma salinha lá. Depois fizemos uma reforma, aumentamos para 2 salas, eu até trabalhei nessa mudança, enfim. Mas é muito legal ver tudo isso e concretizar a duras penas. Eu não vou entrar nesse recordar todo esse período, porque já foi falado por todos, principalmente por Décio, então não vou falar mais sobre isso. Mas, a partir do momento que a emenda constitucional ela não traz essa obrigatoriedade do município e os estados seguirem a mesma alíquota, porque não há uma previsão de alíquota nacional, exceto para regimes específicos, então, na minha opinião, não fere de maneira alguma o Pacto Federativo. Ao contrário, a partir do momento que se questiona, mas os estados não vão poder mais conceder benefícios fiscais. A gente não pode esquecer que a última reforma tributária no consumo foi justamente a emenda constitucional 18.965, que foi aprovada na época da ditadura. É muito difícil aprovar reforma tributária num ambiente democrático, muito difícil. Realmente é uma façanha esse atual... nós conseguirmos realmente aprovar essa reforma tributária. E, na época, a Lei Complementar 2475, ela prevê até hoje que isso foi recepcionado, foi considerado recepcionado pela atual Constituição, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a Lei Complementar 2475 exige unanimidade na concessão de benefícios fiscais. Logicamente, os estados todos sabem que eles não cumpriram esse mandamento previsto na Lei Complementar 2475, gerou essa guerra fiscal. Mas a Lei Complementar 160, ela prevê que iriam acabar os benefícios fiscais em 31 de dezembro de 2032. Então, já tinha previsão para acabar. Não, mas podia ser prorrogado. Sim, mas se a gente analisar a previsão legal, é que iria acabar essa possibilidade de concessão de benefícios fiscais em 31 de dezembro de 2032. E aí eu volto e aí eu começo a me lembrar também daquela época das discussões, a necessidade de um período de transição para os contribuintes, inclusive por conta dos benefícios fiscais. Porque vocês não imaginam os bilhões que são desonerados em função da concessão de benefícios fiscais. E quem iria arcar com isso se, porventura, a reforma tributária, que foi muito criticada, não vão ter que conviver com 2 sistemas. Realmente, é como se fazer uma mudança dentro de casa, né? É muito complicado. Mas é uma necessidade, principalmente por conta dos benefícios fiscais. Nós temos aí empresas que têm, logicamente, como eu já falei, o exemplo, 95% de crédito presumido do ICMS. Se o ICMS acaba de uma hora para outra, quem é que vai bancar isso? Existe o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Está previsto para começar a pagar até a partir de 2026. Mas o ICMS o IBS só começa 10% em 2029 e vai até 40% em 2032. Então, como é paulatino, então vai ter condições da União bancar, que é a União que vai bancar isso. Inclusive, foi o Concefaz que conseguiu, né, com muita luta. O Paulo falou muito bem dos municípios que vão passar também a participar, porque o CONFAS se reúne atualmente. Muita gente critica, vai acabar a autonomia dos estados. Os estados se reúnem realmente, aprovam convênios, muitas vezes estabelecendo uma alíquota, por exemplo, de combustíveis ou normas que atingem diretamente os contribuintes de uma hora para outra, sem que haja um processo mais transparente, democrático, enfim. Então, o sistema atual, né, e, inclusive, eu tenho uma certa dificuldade, como eu sou auditor fiscal, de falar muito mal do ICMS. Para vocês terem ideia, eu já dei milhares de aulas de ICMS, sou muito crítico em relação ao ICMS e nunca publiquei um livro sobre ICMS. Professor, por que você não publica? Eu já tenho pelo menos 3 volumes de livros que eu poderia publicar, mas nunca publiquei, porque eu vou falar tão mal do ICMS que eu prefiro nem publicar.
já que eu sou auditor. Então, na verdade, nós temos realmente um sistema tributário caótico. Então, essa reforma tributária vem trazer realmente um ambiente muito melhor de negócio para atrair investimentos, tanto nacionais como estrangeiros. Nós temos essa questão também do Fundo de Desenvolvimento Regional, que já foi tratado rapidamente, que vai ser tipo uma compensação. Esses estados e municípios realmente que não têm uma logística adequada, não têm um mercado consumidor, vão ter uma dificuldade muito grande de atrair novos investimentos. Isso vai acontecer realmente. Se esse Fundo de Desenvolvimento Regional vai depender da gestão, for muito bem gerido, o que eu não acredito, porque realmente a gestão pública muitas vezes é correta, mas muitas vezes não é. Se fossem otimizados esses recursos, podia até compensar, mas como dificilmente vai ser, então pode ser até que os estados e municípios menores tenham dificuldade de atrair investimentos. Mas, para o Brasil, a gente tem que pensar nacionalmente, a gente tem que parar de pensar no município e na União, porque, a partir do momento que o PIB brasileiro aumentar, e, inclusive, já teve uma entidade estrangeira que analisou a perspectiva do aumento do PIB em face da aprovação da Emenda Constitucional 132, em dezembro. Então, já houve uma melhoria, inclusive a própria nota do Brasil, né, em termos de... Houve um reflexo. Então, imagine depois que essas leis complementares forem aprovadas e, efetivamente, o sistema começar a funcionar. E aí, para aprovar essas leis complementares, eu gostaria de falar também sobre esse papel atual desses GTs que foram criados, né, de uma forma absolutamente, digamos assim, de acordo com esse modelo de cooperativo fiscal. Esse modelo de federalismo fiscal cooperativo foi implementado na prática, e eu senti isso na pele, porque nós nos reunimos, né, Mambelli participou de quase todas as reuniões também, nós nos reunimos com estados, eu estava representando com o Cefaz, 2 titulares e 2 suplentes, no caso, 4 também dos municípios e 4 da União, sob a supervisão magnífica da CERT, né, Bernardo Api, impressionante, um gênio, capacidade, né, de conseguir harmonizar os debates, né, que não é fácil. Os estados eles já não conseguem consenso entre eles nas reuniões do CONFAS. Imaginem uma reunião na qual participam representantes dos estados e municípios da União. Então, Bernardo Api, um papel fundamental. Inclusive, na sexta-feira, nós tivemos reunião sobre o comitê gestor e há ainda um desentendimento entre os municípios. Enfim, e Bernardo Api é impressionante como ele tem aquela elegância, aquela facilidade de conseguir contornar as desavenças para chegar a um consenso. Então, eu fiquei impressionado. Eu, na pele, depois, e aí o Décio já falou minha idade, aí, né, 30 anos de fisco, eu e Décio, 30 anos de Secretaria da Fazenda. Eu nunca presenciei um modelo de cooperação tão grande como agora. Porque, realmente, nós nunca nos reunimos com municípios. Os municípios eles também têm direito ao ICMS. Eles têm 25% do ICMS. Mas os municípios nunca tiveram voz. Pela primeira vez, eles participaram desse processo. Então, a junção de União, Estados e Municípios sobre uma ótima coordenação é um feito inédito, e aí, já foi falado, foram 300 pessoas nesses GTs. São 19 GTs, eu fui titulado de 2 GTs, e o trabalho, logicamente, ainda falta a lei do contencioso, falta a lei do comitê gestor, e iriam ser protocolados nesta semana, mas em virtude do problema no Rio Grande do Sul, que nós lamentamos, né, uma situação... essa tragédia, tudo indica que essas leis vão ser protocoladas já na próxima semana. Hoje vai haver uma reunião a partir das 16 horas, eu estou até perdendo, mas por uma boa causa, e nessa reunião já vai ser realmente batido o martelo em relação às leis do comitê gestor. O contencioso também já está ajustado, então vocês, em breve, não posso falar nada sobre isso, mas em breve vocês vão receber, inclusive, algumas questões relacionadas com a fiscalização. Então, pode ficar tranquilo que aquelas suas preocupações de haver concomitância nas fiscalizações, isso aí vai ser atenuado aí. Logicamente que as leis elas preveem realmente normas, mas as normas precisam ser aplicadas coerentemente pelos auditores, pelos operadores, enfim, por todos
que aplicam o direito na prática. Isso é uma questão também que, para mim, vai ser muito mais adequada depois do comitê gestor, porque, afinal de contas, ao invés de um auditor sozinho lá fazer uma fiscalização e ter uma interpretação totalmente diferente, agora não, a interpretação do IBS e da CBS precisará ser a mesma. Está lá no artigo 149 da Constituição, e praticamente o regulamento vai ser único. O grosso da legislação, das obrigações acessórias, vai ser uma legislação única, praticamente, apesar de serem 2 regulamentos. Enfim, a gente vai ter uma melhoria muito grande nessa cooperação entre Estados, municípios e a União, para conseguirmos chegar digamos assim, nesse modelo de federalismo fiscal cooperativo, que é o que nós desejamos. E, com isso, eu encerro as minhas palavras dentro aqui do prazo. Aliás, passei um pouquinho, não foi, Lina? Desculpe. Mas eu estou aqui muito feliz por voltar ao NEF, e eu agradeço mais uma vez o convite de meu querido amigo e professor Eurico, que tem toda essa capacidade de reunir tantas pessoas em prol de melhoria do nosso sistema tributário nacional e, consequentemente, do ambiente de negócio e do Brasil. Temos só agradecê-lo por todo esse esforço, porque Eurico, eu sou testemunha de quanto ele apanhou, quanto ele foi massacrado nos congressos, quando ele ia apresentar essas reformas, o pessoal ria, achava um absurdo, aquela ideia maluca. Então, essa persistência que ele teve desde o início foi impressionante. Então, hoje ele é um vitorioso. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para Eurico aí, pelo esforço.